Ah, legal. Vamos falar um pouquinho desse jogo histórico, né, cara? Esse jogo realmente histórico. Parabéns, Bigode. Eu acho que a percepção ela tem que ser essa mesmo. Ainda que não seja algo incomum, o Flamengo golear o Vasco. O Flamengo golear o Vasco tem sido algo até bastante recorrente. O ano passado, mesmo um Flamengo que não conseguiu ser brilhante, o Flamengo do Sampaoli goleou o Vasco, conseguiu fazer com que os caras fossem embora do estádio antes do final do primeiro tempo. Aliás, de novo, me parece que aconteceu isso, né? Que a torcida do Vasco abandonou o jogo antes dele terminar. Não estão conseguindo nem ficar o tempo todo, estão até jogando dinheiro fora, né? Porque se você paga para assistir 90 minutos, o ideal é que você possa pelo menos ficar até o final. Então, ainda que seja bastante comum o Flamengo golear o Vasco, e ainda que seja uma freguesia muito consolidada, talvez a maior freguesia do futebol brasileiro hoje, entre clássicos, porque o Flamengo e Vasco é de fato um grande clássico, esta de hoje ela tem uma questão totalmente especial. O Vasco vem pior do que nunca, mas o Flamengo leva o jogo a sério o tempo todo. O Flamengo tenta fazer mais gols no segundo tempo. Achei que o Flamengo fosse dar aquela relaxada. Queria destacar uma coisa também no Flamengo, rapidinho. Hoje assim, mais uma live, tá até para a gente comemorar do que para a gente tentar comentar o jogo. Mas durante um certo tempo, o Flamengo foi um time que se abateu quando tomou um gol. Esse mesmo Flamengo do Tite, eu já vi outras vezes que o Flamengo tomou um gol e o Flamengo se abateu, e o Flamengo demorou a voltar para o jogo, às vezes até nem conseguiu voltar ao jogo. Até por isso o Flamengo ainda não tinha virado. Esse Flamengo, apesar de boas vitórias, esse Flamengo de 2024 do Tite, era um time que não tinha virado jogos. Às vezes que o Flamengo saiu perdendo, o Flamengo não conseguiu ganhar. Hoje, o Flamengo conseguiu, após tomar o gol, manter o ritmo. Aliás, nem manter o ritmo, o Flamengo conseguiu entrar no jogo. Mazinho Silva falando aqui, primeira virada do Tite. Pois então eu acho que muitas vezes aconteceu isso porque o Flamengo não teve cabeça de tomar um gol, respirar fundo, perceber que tem o melhor time e ir para cima e conseguir a virada. E foi exatamente o que o Flamengo fez hoje. Um jogo um pouco descontrolado no comecinho, um pouco lá e cá, talvez, até pela característica, o De La Cruz é o cara que dita o ritmo do time, o De La Cruz é sempre muito acelerado, o jogo começa a perder um pouco o controle, mas aí depois do gol o Flamengo começa a jogar. E quando o Flamengo começa a jogar, a gente viu hoje um massacre. Poucas vezes eu vi um desnível tão grande entre dois times da Série A, e olha que eu vi, por exemplo, jogos do time do Jorge Jesus, vi jogos do time do Flamengo campeão brasileiro de 20, hoje o que eu vi foi um desnível imenso. E aí, para você ter um desnível, não basta o adversário ser ruim. O adversário era muito ruim. A zaga do Vasco é de dar medo. Agora, você tem um time ruim e você tem um outro time jogando muito bem. Eu acho que Cebolinha, quando entrou no jogo, comeu a bola, cara. O que o Cebolinha fez hoje foi impressionante. Acho que cada vez mais a gente esquece o Cebolinha que chegou e enxerga o Cebolinha talvez como o jogador mais importante do time. Pedro, o que Pedro fez hoje foi brincadeira também. Pedro, ele tem conseguido deixar de ser aquele jogador que fica parado ali no meio da zaga, às vezes muito passivo diante da marcação, e tem conseguido sair, participar do jogo. Jogou muito. A assistência que ele dá para o Arrascaeta é brincadeira, e o gol do Pedro, aí aquilo ali é um gol de Pedro. Aquilo ali que vocês viram é um gol de Pedro. É um gol de quem tem recurso. Bola no peito, ela morre de mansinho. Pô, sensacional. Então, é um Flamengo que evolui e é uma vitória que, para mim, dá moral ao Flamengo. Para mim, às vezes, o que falta... Às vezes, pode faltar muita coisa a um time, mas muitas vezes eu achei que o Flamengo não estava com toda aquela confiança, porque o futebol, ele existe. O futebol o Flamengo tem. E hoje, uma goleada como essa, como o Bigode falou, uma goleada histórica, para dar moral para o time. O Flamengo volta à liderança, nem sei dos outros resultados, mas imagino que o Flamengo seja líder do campeonato nesse momento. Então é um jogo que o Flamengo sai perdendo, consegue uma virada sensacional,
chega a liderança do campeonato, ainda provisória, tem time com 5 jogos, 6 jogos, 7 jogos, infelizmente aconteceu uma desordem na tabela por questão de força maior, e o Flamengo acho que volta a ser o grande time do Campeonato Brasileiro. Acho que o Flamengo teve uma oscilação, o próprio Tite falou isso, cara, e aí eu vou concordar com o Tite. A evolução do time não necessariamente é linear. Não necessariamente o time melhora em linha reta. O time pode subir um pouco, cair um pouco, mas o importante é que da próxima vez consiga chegar num lugar mais alto. E se cair um pouco, vai ter que voltar para um lugar mais alto ainda. Então, assim, dentro desse gráfico de evolução que o Tite propôs para a gente, alguns jogos, eu acho que, de fato, isso tem acontecido. O Flamengo andou tropeçando, mas conseguiu a classificação na Libertadores muito bem, hoje consegue uma goleada histórica. Quando a gente enfrenta um time frágil, a nossa obrigação é golear. Não adianta fazer ponderações que o time do Vasco é ruim. O time do Vasco é ruim. Mas, muitas vezes eu vi o Flamengo enfrentando times ruins e empatando. E aí, ia para a coletiva e justificava. Mas também jogando todo mundo lá atrás, é muito mais fácil destruir do que construir. Ou então fala assim, mas o gramado não estava bom. Então hoje o Flamengo fez o que tinha que fazer. Foi lá, goleou, resolveu o serviço e assim, humilhou o adversário. Teve até gol do Gabigol no final. Então, assim, parabéns, Mengão. Bigode. Parabéns à torcida. Não, deixa a mensagem aí pro Bigode. 6-1 Mengão. Só ia ser mais bonito se fosse 7-1 em homenagem ao Filipão. Mas dia maravilhoso e vamos comemorar, galera.